Oi, pessoal. Estava aqui corrigindo a bibliografia de curso e achei legal gravar um videozinho para vocês, já explicando sobre as normas da BNT, a norma, né, na verdade, de referência bibliográfica, que é a 6023, que foi atualizada em 2018. E como na bibliografia tem vários exemplos, né, de tipos de materiais, então eu vou mostrar para vocês como fazer cada tipo de material que aparece aqui na nossa bibliografia. Então aqui a gente pode ver um exemplo de e-book. Então o que nós vamos fazer? Primeiro, o professor tem que ver se tem esse livro com a gente, se a gente tem esse livro na biblioteca. Vamos pesquisar lá. A gente entra no site da biblioteca, pergamon.biblioteca.ifsp.edu.br. Então, o nome do livro é Pré-Cálculo da Demana, ou do Demana. Aqui, para fazer login, a gente clica aqui em login. Se for aluno, clique em aluno, servidor, servidor. Vai ser o nosso prontuário e a senha que a gente usa no swap. Feito o login, aparece o nome de vocês aqui em cima e a tela de pesquisa. Uma dica é usar aqui, ó, selecione outras pesquisas e clicar em pesquisa avançada, que ele vai abrir essa outra telinha, onde você pode pôr o título e o autor para pesquisar, se você quiser, porque aí ele traz mais refinado. Então, o autor é a Demana, e o título pré-cálculo. Aqui a gente vai filtrar a unidade de informação, porque vem default todas. Então, a gente seleciona a nossa unidade. Sertãozinho. E clica em pesquisar. Aí vocês estão vendo, ó, Franklin Demana é o Demana e não a Demana, como eu estava dizendo. Vocês vão ver que está aparecendo esse cadeadinho. Toda vez que o livro for online, ele vai mostrar esse cadeadinho para a gente. Então, só apareceu livros com cadeadinho, ou seja, a gente não tem um livro físico, só o livro online. Quer ver esse livro? Clica em cima do cadeado, que ele vai abrir a página da biblioteca virtual. Às vezes demora um pouquinho, mas ele abre. Uma outra dica também, se achar que está demorando muito, é ir direto na plataforma da biblioteca virtual, que é plataforma.bvirtual.com.br. Aqui a gente faz o login pela nossa instituição. Se for a primeira vez que você vai acessar o site da plataforma por esse caminho, é só fazer o cadastro. Bem rapidinho, coisa de segundos. Como eu faço um curso virtual que também tem acesso pela biblioteca da Pearson, ele vai aparecer as duas opções para mim, para eu escolher por onde eu estou entrando. Então, eu vou entrar pelo Instituto e clique em acessar. Então, aqui a gente pode pesquisar lá o pré-cálculo, se a gente quiser. Que eu digitei de errado. Vamos ver.
Recálculo. Vocês viram, eu tinha digitado com hífen e ele não achou. Aí agora eu coloquei sem hífen. E tá aqui, ó, o Franklin, né, Demana. Se vocês conseguirem enxergar aqui é a segunda edição, quando não tem nada escrito é a primeira. Então, a gente vai clicar sempre na mais recente. Clica aqui no pré-cálculo e ler agora. Lembra que lá, quando a gente pesquisou, estava aparecendo, veio 2 resultados virtuais? Um era a primeira edição e o outro era a segunda edição. Então, abriu aqui o livro. O que a gente vai fazer? Copiar esse endereço aqui, esse endereço todo. Então, Ctrl C. Lá na bibliografia, a gente vai fazer como se fosse a referência de um livro físico. Qual é a ordem? Sempre autor, título em negrito, ou itálico, ou sublinhado. Mas se você usar negrito em um, você tem que usar negrito em todos. Se usar itálico em um, itálico em todos. Eu prefiro deixar o itálico só para quando for algum título em inglês, título em língua estrangeira. Então, vai ser sempre o autor, todos separados por ponto e vírgula. Depois, o título destacado. Se tivesse subtítulo, a gente colocaria 2 pontos e o subtítulo. O subtítulo não vai em negrito. O subtítulo é sem negrito. Aquele que a gente olhou, ia falar supondo que tivesse outra edição. Aquele que a gente olhou é a segunda edição. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 ponto. A gente não faz aquela bolinha, aquele A com... Aquele A com bolinha. É 2 ponto. Se fosse primeira, 1 ponto. Sempre assim. É sempre ponto. 2 ponto, ED ponto. Espaço. Então, a edição, a gente sempre vai pôr desse jeito. O número da edição, ponto, ED, ponto. ED em minúsculo. Vamos supor que é a segunda edição revista. Foi revista e ampliada, como nessa daqui. Então, a gente abrevia e põe rev.ampli. Põe abreviadinho, que é edição revista e ampliada. Então, vamos lá. Autor ou autores, o título, a edição, depois local de publicação. A gente encontra lá na folha de rosto do livro. Aqui, no caso, é São Paulo. Aí, não é vírgula, é 2 pontos. 2 pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano de publicação. O nome da editora não é para pôr Editora Pearson. O nome da editora é Pearson. Por exemplo, Atlas, igual aqui embaixo. Não é Editora Atlas, o nome da editora é Atlas. Então, a gente põe só o nome da editora. Nesse caso, é um e-book. Então, fiz a referência como se fosse um livro físico, ponto, e-book em itálico, porque é língua estrangeira. Aí, ponto, disponível em... Aqui vocês vão colar o endereço que a gente pesquisou lá, o livro na plataforma da biblioteca virtual. Copia e cola aqui. Depois, ó, sempre, ó, disponível em 2 pontos e cola todo o endereço. Aí, põe um ponto lá no final, acesso em 2 pontos, o dia, o mês abreviado e o ano. Aqui no mês, são sempre 3 letras.
O único mês que a gente não abrevia é maio, porque maio ele já tem 4 caracteres, e aqui, se a gente for contar em caracteres, são 4 caracteres também, 3 letras e o ponto. Então, é considerado o número de caracteres. Fica sempre as 3 primeiras letras do mês, ponto. Em minúsculo também. E maio não abrevia. Então, é assim que a gente faz a referência de livro. Seja ele físico, se for físico, a gente para aqui no ano. A gente pode pôr informações complementares, por exemplo, o ISBN, se quiser. Se tiver tradutor, a gente põe o tradutor. Aqui, vamos supor que tivesse volume. A gente põe o volume do ano. Então, aqui, ó, por exemplo, logaritmo, tira esse volume 2 daqui e põe no final. Volume 2. Entendeu? Deixa eu ver qual mais um exemplo que eu posso dar aqui. Vamos corrigir esse aqui. Volume 1. Tá vendo que aqui, ó, volume 2. Significa que esse livro é o volume 2. Agora, então, é o V ponto, não é voo ponto 2. É V.2, né? Significa que é o volume 2. E se fosse ao contrário? 2V. Significaria que são 2 volumes. Então, prestar muita atenção se são 2 volumes ou volume 2. Sempre V ponto e o número do volume, dando espaço e o V minúsculo. Um outro exemplo aqui, vamos ver. Aqui, ó, essa data. A gente não tem a data correta da publicação. Às vezes lá na página de rosto do livro não tem. Então, a gente põe a data de copyright. E como que a gente vai indicar essa data de copyright? É só colocar a letra C do lado do ano. Vamos supor que você acha que foi em 2004. Não está lá indicado o copyright, não está indicado nada. Mas você acha, tem quase certeza que foi 2004. Então, você abre um colchete, põe 2004, um ponto de interrogação e fecha colchete. Isso significa data provável. Tá? Não é o nosso caso, então vamos desfazer, senão vai ficar errado aqui. Depois aqui foram usadas normas. Então, como a gente vai fazer a referência de norma? Quem que publicou a norma? Quem é o autor da norma? Então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Tudo em maiúsculo. Então, põe tudo em maiúsculo, ponto. Qual é o título da norma? ABNT, NBR, nesse caso, 8403. Então, é isso que vai em negrito, o título que vai em negrito. 2 pontos sobre o que é essa norma. Então, ó, aplicação de linhas de desenho, tipos de linha e larguras de linhas. Ponto. Rio de Janeiro, que é o local de publicação da ABNT. 2 pontos. A editora, que no caso é a ABNT. E vírgula, o ano de publicação dessa norma. Então, quando vocês forem citar, fazer referência de norma, sempre entrar lá no site da ABNT para ver quando foi a última atualização da norma, para você colocar a norma atualizada aqui na referência. Deixa eu ver o que mais. Tem uns exemplos. Aqui. Exemplo de revista. Quando você vai usar uma revista como um todo, você vai indicar uma revista. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é o nome da revista. Todo em letra maiúscula.
Aí o local de publicação dela, a editora e o ano da primeira publicação. Se ela ainda é publicada, você põe tracinho e não põe mais nada. Se já parou de ser publicada, vamos supor que ela foi de 72 até 2019. Então, você colocaria de 72 até 2019. Mas ela ainda está sendo publicada, então põe só tracinho e ponto. Então, vocês viram que a estrutura é sempre a mesma. Local de publicação, editora, ano. Né? O responsável pela publicação, nem sempre é uma editora, mas o responsável pela publicação e o ano. A revista, ela traz vários autores, então se você vai citar a revista como um todo, você põe só o nome da revista, só o título da revista. Se você fosse citar, se você fosse referenciar um artigo específico da revista, aí você colocaria o autor da revista, o autor do artigo, o título do artigo, tudo isso aqui, antes do nome da revista. Então, ficaria o autor, o título, e aí sim o nome da revista. E aí colocaria, por exemplo, para especificar aqui, o volume em que saiu essa revista, o número da revista, né, fascículo, tudo que identifica em qual edição, né, que saiu aquela matéria que você está colocando, aquele artigo que você está colocando. Nesse caso é a revista como um todo. Então, é o nome da revista, local, editora, ano. A revista tem ISSN, né? Diferente. Os livros têm ISBN, a revista tem ISSN. E aí, disponível em, lembra sempre dos 2 pontos. Aí a gente põe o endereço da revista, ponto, acesso em, lembra dos 2 pontos, e a data. Uma coisa importante de lembrar é que até 2018, até sair essa atualização de 2018, a gente colocava essas setinhas aqui, ó, para indicar o link. Agora não tem mais, saiu isso. Não tem mais essas setinhas, você já põe o endereço direto. Então, basicamente, o que os professores têm que fazer é isso. Corrigir, tá vendo ó, aqui a edição? Tá errado, tá o azinho aqui. Então, corrigir 11.ed. Olhar lá se tem o livro, né? No nosso cadastro, no Pérgamo. Nosso catálogo virtual. E pesquisar. Então, tá aqui, ó. É do Fávero, né? Isso, Fávero, da Leonor. 11ª edição, São Paulo, Ática. Aqui tá certinho. A única coisa que não estava de acordo com a BNT era o azinho. O resto tá certinho. E a gente tem esse livro. Quantos exemplares? É só clicar aqui nos exemplares. Ó, total de exemplares, 8. Outra coisa, eu quero a referência. Você clica em referência e copia. Você pode copiar daqui e colar lá na bibliografia, que aqui já vai sair direitinho como tem que ser. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido clara a explicação. Estou à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Mas lembrar sempre da estrutura, né? Autor separado por ponto e vírgula, todo em letra maiúscula. O título em negrito. Dos 2 pontos para frente, né? O subtítulo. Não é tracinho, subtítulo. São 2 pontos, subtítulo. Do subtítulo para frente, tira o negrito. O número da edição. Coloca ED.
né? O número, ponto, ed, ponto. Local de publicação, editora, ano. Sempre essa estrutura para qualquer tipo de documento que vocês forem fazer. É sempre autor, título, local de publicação, quem publicou e a data que foi publicado. Tirou da internet? Põe no final. Disponível em endereço que tirou, acesso em a data que tirou. Tá vendo aqui, ó, acesso em janeiro de 2020? A gente não indica fazer isso, porque de acordo com a norma tem que ter o dia que foi acessado. Porque pode ser... Para que serve essa data de acesso? Para mostrar que nesse dia a página estava funcionando. Nesse dia aquele artigo estava lá. Então, pode ser que agora, o dia que eu estou pesquisando, não está mais. Mas nesse dia estava. Né? Então, é para isso que serve a data de acesso. Para poder confirmar as informações. Aqui, né, pergamo.biblioteca.ifsp.edu.br para pesquisar os textos, pesquisar os livros. Lembrar que se aparece cadeado, são livros online. Então, você faz a referência lá do e-book, né? Faz a referência do livro direitinho, ponto, e-book, disponível em, acesso em. E pode pesquisar aqui, direto na plataforma da Biblioteca da Pearson. Aqui é para saber se a gente tem o livro físico. E é isso, estou à disposição de vocês. Obrigada.